Olá, seja bem-vindo ao curso de Português para Refugiados da LADIR, a Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados da UFMS. Eu sou a Lauren e hoje eu estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho melhor o nosso idioma e fazer do seu cotidiano, o seu dia a dia, um pouquinho mais fácil ao se comunicar com a língua portuguesa. Vamos lá. Continuidade à aula passada, a aula de hoje nós vamos tratar sobre a saúde, então sobre como funciona o SUS, que é o Sistema Único de Saúde que existe no Brasil, e quais são as suas principais unidades. Bem, as unidades de saúde. Bom, no Brasil a gente tem 5 unidades principais, sendo elas a Unidade Básica de Saúde, a Unidade Básica de Saúde da Família, a Unidade de Pronto Atendimento, os hospitais e o CAPS. Aí você me pergunta, mas Laura, então tudo bem, para que serve uma unidade básica de saúde, a UBS? Bom, gente, a UBS ela atende casos menos complexos e sem sintomas graves. Eles possuem ginecologista, pediatra e um clínico geral. Eles fornecem medicamentos e realizam vacinação e hoje em dia o teste de Covid-19. A unidade de saúde da família. Então, assim como a UBS, ela atende casos menos complexos e sem sintomas graves. Eles possuem um médico geral, um clínico e uma equipe multidisciplinar. Essa unidade ela é voltada para acompanhar o dia a dia das famílias. Então, atendimentos que duram mais tempo, doentes crônicos, normalmente são acompanhados por essa unidade. A unidade de pronto atendimento, a UPA. Bom, essa unidade ela é indicada para casos de média complexidade e aqueles que podem ocasionar sequelas ou até a morte. Ali eles funcionam 24 horas por dia, tem uma relação direta com o SAMU, então vocês podem telefonar pelo número 162 e ali vocês vão receber o atendimento emergencial. Caso eventualmente precise de internação, o paciente tem que ser encaminhado a outro lugar, porque na UPA não tem internação. Então, se for necessário um atendimento de especialista, se for necessário algum exame específico, provavelmente você vai ser encaminhado a outra unidade de saúde. Caso seja necessário um atendimento mais complexo, provavelmente o paciente vai ser encaminhado para um hospital. Aqui você consegue ter uma profundidade nos atendimentos prestados, então eles realizam esse atendimento complexo, realizam cirurgias, internações, exames mais elaborados, eles fazem exame de imagem, há uma sala de parto e uma maternidade. Se precisar de uma equipe mais completa, que não está disponível na UPA, é para um hospital que o paciente vai ser encaminhado. No SUS, nós temos disponível também o CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial. Ele é uma unidade que realiza atendimento em saúde mental. É responsável pelo tratamento das pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Ali existe uma equipe composta por médicos, psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais especialista em assistência psicossocial. Mas vamos lá, como solicitar um atendimento? Acho que essa é a parte mais importante. Para você solicitar um atendimento de saúde, basta você se dirigir à unidade de atendimento mais adequada para o seu problema com documento de identificação com foto, tá? Então, se for um atendimento eletivo, que é aquele que eu falei na aula passada, que não é de urgência, você se dirige à unidade e solicita o atendimento. Mas quais são considerados os documentos de identificação? O CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas, o cartão do SUS, mas esse é só para quem possui o CPF e pode ser solicitado no site cartãosusdigital.saude.gov, ou então para quem tem o DPRNM, que é o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, o RNM, que é o Número de Registro Nacional Migratório, o CNRM, que é a Carteira de Registro Nacional Migratório, ou um passaporte com visto. Mas e aí? Naqueles casos em que o paciente está muito grave e não tem identificação junto, ele vai ficar sem algum tipo de atendimento? Não. Em casos graves, não há necessidade de documento de identificação para o recebimento do atendimento.
Então, se por eventualidade um paciente chegar a uma unidade de atendimento, ainda que ele não tenha qualquer documentação junto com ele, ele vai ser atendido. Por fim, nós temos aqui a DPMS, que é a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Além de outras demandas judiciais que a Defensoria pode atuar em seu favor, ela pode também pedir na Justiça a aquisição de remédios, agendamento de consultas, cirurgias e tratamentos. Então, caso haja uma demora no atendimento do SUS, caso passe do prazo de agendamento, você pode contatar a Defensoria Pública e eles podem resolver a situação para você, ou ao menos tentar, né? Por hoje foi isso. Eu espero ter ajudado vocês pelo menos um pouquinho a entender como funciona o nosso sistema de saúde, nossas unidades de atendimento. Qualquer dúvida, entre em contato aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, nós temos o e-mail, temos o site, acessem o site, tem vários conteúdos interessantes que vocês podem gostar. Agradeço aos nossos parceiros e apoiadores e até a próxima!